Estamos de volta com Manhã da Piedade. Agora é hora de falar sobre saúde, né, gente? Tempos de pandemia, todo mundo confinado dentro de casa e é hora da gente falar esse assunto tão importante sobre alimentação. Sabemos que praticar atividades físicas e ter uma boa alimentação são hábitos saudáveis e importantes para a nossa saúde. Mas quando a gente fala de criança, é possível ter rotina? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Flávia Coimbra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais. Bom dia, doutora Flávia, bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia a todos. Ah, doutora Flávia, esse assunto de criança, obesidade, tem se tornado cada vez mais comum, né? Por que esse Sim. tema obesidade tem sido cada dia mais discutido? Na verdade, o tema obesidade como um todo, não necessariamente somente nas crianças, tem sido muito discutido pelo aumento da incidência, né, de obesidade na população de uma forma geral. Mas o que vem assustando muito a gente é que esse aumento também está acontecendo com crianças e adolescentes, né? Então, crianças que são obesas, elas vão ter uma chance muito maior de, no futuro, serem adultos obesos. Por isso, a importância da gente já começar a cuidar e criar bons hábitos desde a infância. Doutora, quais são as principais causas da obesidade infantil? Na verdade, assim, essa questão da obesidade, a gente fala hoje que existem muitas raízes, né? Como causa da obesidade. A gente sabe que em torno de 40% até 60%, 70%, ela tem uma origem genética, sim, né? Mas eu costumo falar que além da gente herdar os genes dos nossos pais, a gente também herda os hábitos de vida, né? Os hábitos alimentares, de uma alimentação às vezes incorreta, né? Isso tudo com a falta da prática de atividade física, com a questão também das crianças hoje estarem mais quietas, mais em videogame, mais em televisão, né, do que antigamente a gente corria ao ar livre, brincava de pique, de corrida e tudo. Verdade. Então isso tudo foi mudando ao longo da vida, né? Uma tendência própria, assim, ao longo das gerações de acúmulo de energia. As pessoas que antigamente, né, para alimentar, os homens precisavam caçar, né, e às vezes nem sempre encontravam alimento, então só sobreviviam aquelas pessoas que eram capazes de guardar energia, de conservar energia. Então hoje a gente tem esse gene de guardar energia, só que a gente não gasta mais tanto como a gente gastava antigamente, É né? verdade. Nem levantar para mudar canal a gente levanta mais, né, doutora? Falo muito isso, não levanta para mudar canal, não levanta para atender telefone, né? Até vai levantar o vidro do carro, antigamente a gente fazia força, hoje em dia a gente aperta o botãozinho, o vidro elétrico sobe, É verdade, né? fazia era tudo Fazia era... bolo, a gente ia fazer bolo, a gente batia o bolo, né? Hoje em dia não, já compra pronto na padaria, né? Então tudo É isso, essas pequenas verdade. coisas do dia a dia, né, que vão mudando e tudo. E é claro, o padrão alimentar da população mudou muito nos últimos anos, né? Então hoje a gente vê um consumo muito grande de alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que já vêm, né, como por exemplo, salgadinhos prontos, refrigerantes, aquelas bebidas, sucos, né, que já vem nas caixinhas adoçados, né? Tudo isso, biscoito recheado, e a propaganda disso para criança na televisão o tempo inteiro, né? Durante programas infantis na televisão, você só vê propaganda de refrigerantes, de E os bolachas. bichinhos falando, né? Atrai demais, né? Exatamente. Então, essa mudança, na verdade, ela foi uma mudança populacional. E a gente precisa tentar resgatar isso aí e voltar a comer a comidinha de antigamente, né? A Comidinha comida de feita. verdade. Exatamente, é isso aí. Menos embalagem, né, doutora? Desempacotar menos e descascar mais. Quando meus meninos eram pequenos, a pediatra falava que não evitasse dar esses salgadinhos no pacote, que aquilo era só gordura e sódio e sal, aquela coisa. E aí falava, mas os meninos querem. Ela falava, menino não vai no supermercado comprar, não. É pai e mãe que compra. Eu sempre É pergunto, isso, às né, vezes, doutora? eu falo muito isso, eu pergunto assim, mas quem te deu dinheiro para você comprar esse biscoito, esse doce? Alguém te deu, você não trabalha, né? Então, assim, mas a população toda, isso é massivo, né, o tempo inteiro. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, a gente não vai resolver o problema da obesidade se não houver uma política pública que tente ir a fundo no problema, Na né? Não educação, adianta, né? exatamente, é uma questão de, além de educação, oferecer
uma coisa que a gente tem brigado muito, por exemplo, hoje é a rotulagem frontal dos alimentos, né? Já colocar na frente do alimento, se aquele é um alimento que tem uma quantidade grande, lembrar sempre, né, quando a gente for olhar um rótulo, o primeiro alimento que vem lá na composição, né, é o que tem em maior proporção naquele alimento. Então, se vem lá açúcares ou carboidratos como primeiro item, pode saber que aquele alimento ali é riquíssimo em açúcar, né? Entendi. Então, isso tudo, a gente começar a ter hábito de olhar, de ver, procurar, né, para tentar fazer sempre uma alimentação mais saudável, né? Ano passado, a gente teve uma mudança com o guia da alimentação brasileira, que teve justamente isso. Antigamente, a gente usava aquela pirâmide alimentar, né? Que tinha Lembro. base, com carboidrato e tudo. Então, hoje, a gente tem tentado mudar o alimento em 4 categorias, né? Os alimentos que são in natura ou minimamente processados, né? Que são as verduras, as frutas, né? Ou então alimentos minimamente processados, por exemplo, como feijão, arroz, que ele é tirado, né, da horta e a gente consome minimamente processado. Uhum. Aqueles alimentos que têm um leve processamento, né? Como, por exemplo, você vai comprar um pão, né? Um queijo, principalmente o queijo branco, que ele tem que ser processado para ser produzido, mas não é extremamente modificado. Os Aham. temperos e condimentos, né? Sal e outros temperos. E a quarta categoria, que a gente fala que é a mais perigosa, que são dos alimentos processados, né? Que são as bolachas, os biscoitos, os As refrigerantes, salsichas. as salsichas, esses embutidos, porque além de ter um alto conteúdo energético, de serem ricos em gorduras e carboidratos, eles também têm muitos conservantes, né, que para alterar o sabor do alimento e tudo. Então, aí é que vem esse grande problema. Doutora Flávia, a senhora falou no começo sobre aquela criança que está acima do peso, que a tendência de ser as chances de ser um adulto obeso, e os riscos e as doenças que podem trazer para essa criança, não só enquanto criança, mas quando se tornar adulto. Sim, na verdade, uma coisa que a gente tem observado, que não acontecia muito e hoje está sendo muito frequente, é o aparecimento do diabetes tipo 2 nas crianças. O diabetes tipo 2 é tipicamente aquele diabetes que aparecia nos adultos, nos mais velhos, né, nos obesos, e que hoje ele tem começado a aparecer também nas crianças. O doutor, Né? Isso é uma diferencia para mim, preocupação. por favor, a diabetes tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. O organismo começa a produzir um anticorpo que, em vez de atacar um vírus que vem de fora, uma bactéria que vem de fora, ele começa a atacar o próprio corpo da pessoa e leva a uma destruição das células do pâncreas que produzem a insulina. Então, o diabetes tipo 1, tipicamente, ele começa na infância e adolescência. Ele pode acontecer no adulto também, mas é aquele quadro típico que começa na infância e adolescência, com uma perda de peso importante e uma deficiência de insulina. Então, são aquelas crianças que começam já a usar a insulina desde o diagnóstico. O diabetes tipo 2, ele está relacionado com uma ação inadequada da insulina. Então, ele não é uma doença relacionada com a autoimunidade, ele é muito hereditário, então geralmente são aquelas famílias que têm várias pessoas diabéticas, né? E está muito relacionado com o ganho de peso, com a obesidade, com a alimentação inadequada, né? Porque quanto maior o peso corporal, mais dificuldade a insulina vai ter em agir da forma adequada, em funcionar bem, né? Então ele tem insulina, mas essa insulina não funciona bem. E com isso os níveis de açúcar no sangue se elevam. Tá. E aí, então, como que falar para os pais hoje? Como estimular as crianças a comerem bem? Como estimular as crianças a fazerem atividades físicas? E, principalmente, quais são os alimentos que, a seu ver, devem ser evitados na infância? Bom, a primeira coisa, assim, você me fez até lembrar de um assunto que a gente tem que comentar, que é em relação à questão da pandemia, né? Que Fica à vontade para comentar o que a senhora quiser. todo mundo parado dentro de casa, né? Sem fazer atividade física ao ar livre, todo mundo quietinho. Eu falo que até quem fazia algum pouco exercício, por exemplo, a criança na escola, que na hora do recreio corria para brincar e tudo, hoje está todo mundo fechado dentro de casa, assistindo aula sentado o tempo inteiro na frente do computador, né? Sem conseguir sair. E geralmente com a alimentação ali o tempo inteiro gera ansiedade, toda hora vai lá, belisca uma coisa aqui, come um biscoitinho e tudo.
Então, isso tudo fez aumentar muito essa questão da obesidade agora durante a pandemia. Então, assim, o que a gente pode fazer, que são medidas do dia a dia, para já começar a cuidar desde cedo? A primeira coisa é mudar a estrutura alimentar da família. Não adianta você falar com o seu filho que você tem que comer verdura, né? Se na hora do almoço não tiver verdura ali na mesa para ser oferecida. Se a criança estiver vendo o pai e a mãe comendo salgadinho o tempo inteiro, comendo fritura o tempo inteiro, comendo esse tipo de alimento o tempo todo, não tem jeito, ela vai aprender a comer aquilo e vai aprender a gostar daquilo. Então, isso é uma coisa que é uma mudança que tem que ser feita na família toda, né? Então, sempre ter à mesa os alimentos que a gente chama, né, do grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados, as verduras, as frutas, né, os alimentos integrais, porque a fibra no alimento integral, ela melhora, ela diminui a absorção da gordura e dos açúcares, melhora o funcionamento intestinal. Então, a família como um todo, sentar junto à mesa, apreciar a refeição, nada de alimentar na frente da televisão, porque você não presta atenção no que você está comendo, você fica prestando atenção no que está passando ali o tempo inteiro na televisão e esquece de olhar o seu prato. Uma outra coisa legal que pode ser feita é chamar as crianças para participar do preparo das refeições, né? Para elas aprenderem, olha, vamos experimentar isso aqui é legal, não custa fazer, né, a gente experimentar hoje. Olha, eu não gostei desse alimento, mas vamos tentar esse outro, que tal? Não gosto de alface, então vamos experimentar rúcula, né? Eu não gosto de banana, então vamos tentar pera. Oferecer e colocar a criança para participar dessa escolha alimentar, né? E é claro, gente, se a gente tiver em casa salgadinho, refrigerante, a gente vai comer. Se tiver bala, doce, a gente vai comer. Quem não vai, né? Se tiver uma pizza lá na sua casa, na sua frente, você não vai comer? Vai, é claro que vai. Então, assim, limitar a oferta desses alimentos. E no lanche escolar, não, eu ia falar do lanche escolar também, né? Incentivar um lanche escolar mais saudável, sempre tendo um grupo do carboidrato, de preferência um grupo integral, uma fruta ou uma verdura, né? E uma fonte de proteína, que pode ser um queijo, né? Que pode ser um leite, um iogurte, uma coisa assim. É interessante isso, doutora, porque eu posso até testemunhar que eu vivi isso na minha casa com os meninos. Quando os meninos nasceram, eu nunca ofereci doce. Meus meninos não são doceiros. Eu sou uma pessoa formiga. Eu sou louca com doce, com bala, com chocolate, com chiclete, o que for. E os meus meninos, quando eles nasceram, eu evitei, não oferecia. E todas as vezes que ia para a festa de criança que ganha surpresinha, eles nunca comeram. Ficava tudo comigo, eu que comia. Pois é. É a oferta, né? Se a gente não oferece, eles não têm a necessidade de doce nenhum. É uma coisa impressionante. A questão do doce é porque assim, a gente aprende o sabor doce. A gente não nasce conhecendo o sabor doce. Então, se você não ensina para a criança o gosto do doce, ela não vai comer, né? Então, ela não vai nem gostar. É hábito. Isso a gente tem que isso que acontece aqui. Família. Que acontece aqui na minha casa, eles não gostam, eles não fazem questão nenhuma. Eu que gosto, eu que faço questão, eles não fazem questão e ainda me xinga quando eu boto açúcar no café. Esse que eu ia falar agora, para eles puxarem essa orelha aí, já que eles estão com alimentação saudável. E uma outra, a família toda junto, um ajuda o outro, né? Isso é que é importante. E uma outra coisa importante também, a gente não pode esquecer, em relação à atividade física, né? Incentivar a prática de atividade física como uma rotina saudável. Eu falo muito isso, assim, no final de semana, em vez de deitar todo mundo no sofá para assistir um vídeo, por que não vai fazer uma caminhada numa praça, né? Vai fazer um passeio, todo mundo junto, andar de bicicleta, essas coisas que podem ser coisas simples do dia a dia, correr, jogar bola, né? Verdade. Incentivar. E nesse período de pandemia, você está falando aí de sua casa, eu vou dar exemplo lá em casa também, eu tenho ficado atenta com os meus meninos e tudo, para a gente jogar uma bola na varanda, varandinha pequenininha, a gente joga a bola na varanda, a gente pula corda, né? Coisas que a gente pode fazer, coisas pequenas que incentivam, né, a atividade física, e fazendo em família é muito mais prazeroso, né? A gente cultiva também esse hábito de estar todo mundo unido, todo mundo junto, curtindo ali. Já que a gente não pode sair com os outros amigos, com todo mundo, vamos fazer a família junta, né? Verdade, doutora. Ô, doutora Flávia, adorei conversar com a senhora. Eu queria, de tudo que a gente conversou, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Acho que basicamente isso, assim, uma coisa muito importante que a gente tem que começar a prestar atenção é essa questão da rotulagem dos alimentos para as pessoas aprenderem a conhecer o que elas estão comendo. Isso é uma coisa que tem que vir, é claro, né, do governo ajudar isso.
Uma outra coisa muito importante em relação ao lanche alimentar das crianças, lanche escolar, né? Então, assim, leis que limitem a oferta desses salgadinhos, refrigerantes, bebidas adocicadas nas escolas, é bastante importante isso também, né? E, para finalizar, políticas que favoreçam a atividade física, né? Pista de caminhada, pista de corrida, de bicicleta, quadras esportivas para as crianças poderem usar nos bairros, né? Isso tudo que sempre vai motivar essa vida mais saudável, né? Amém. E as pessoas que quiserem te encontrar, doutora Flávia Coimbra, como Flávia que faz? Coimbra. Nas redes sociais da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, no nosso Instagram da Regional Minas Gerais, né, que é SBEMG, né, ou da Sociedade Brasileira de Endocrinologia também, como um todo. Joia. Nós estamos disponíveis. Muito obrigada, que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe sua família, viu? Amém, nós todos, né? Nós todos. E nós aqui, gente, ó, nós vamos para um rápido intervalo. É rapidinho, não saia daí.